do Senhor Jesus a todos. Que bom que você veio na casa de Deus para buscar o Senhor e ouvir a palavra de Deus, meditar na mesma. Abre comigo Isaías 38, 1 até o 5, conhecido quase de todos. Mas eu vou repetir o que o Joab disse aqui, porque se ele não dissesse, eu ia dizer. Ainda que sejamos infiéis, mas o Senhor permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Eu estou repetindo porque essa palavra estava no meu coração. Ao ouvir este texto, ao meditar nesse texto que nós vamos ler, me veio esta palavra e o Joab já pronunciou ela aqui. Creio que tem um significado importante. Ainda que formos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Isaías 58, verso 1 a 5 diz... Isaías 38, verso 1 a 5. Isaías 38, versículo 1 ao versículo 8, que diz: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse a Senhor: Lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Tome assento, irmãos. Tá bom, né? Homem condenado à morte estava condenado. A doença dele era mortal. E Deus manda Isaías, filho de Amós, à sua casa para profetizar, para entregar uma mensagem divina, porque provavelmente os seus últimos dias, pelo que diz a palavra, a sua casa estava assim desmantelada, estava meia complicada, né? Estava desordenada. Eu creio que os irmãos também entendem que não era a estrutura, parede, teto, viga, coluna, mas é a casa no que tange família, no que tange vidas, no que tange ministério, no que tange as ordenanças de Deus na sua vida, de que ele, o que estava às suas responsabilidades, estava assim desordenada. A sua casa, ela estava ruim. E ele foi acometido por esta doença. Dá-nos entender que essa doença foi uma permissão de Deus.
Mas aqui nós encontramos também as multidões das misericórdias de Deus. A Bíblia, ela menciona que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Não é isso que diz a Bíblia? As misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. E Davi também disse: se não for a misericórdia de Deus, a bondade, a proteção, os nossos inimigos, o inimigo teria engolido vivo. E aí a gente começa a fazer uma análise. Como que a vida do cristão, ela está diante de algumas coisas que merece a todos nós, ao cristão, ter todo o cuidado. Todo cuidado é pouco, ainda que bondade e misericórdia de Deus, ela é muitíssimo, ela é grande. Biblicamente, ela se estende de eternidade a eternidade. E às vezes alguém diz assim: mas Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas sempre é bom entender e procurar fazermos a vontade de Deus em todo o tempo. Servir a Deus com fidelidade, com amor e com alegria. Servir ao Senhor, o Salmo diz. Servir ao Senhor com alegria. Honrai, adorai, servir a Deus com alegria, não de qualquer jeito. Não de qualquer maneira, mas com alegria. E dessa forma se encontrava o rei. Mas os irmãos analisam uma coisa comigo. E na carta de Paulo, ele menciona que Deus não é injusto para esquecer da tua obra, do teu trabalho, da tua dedicação e daquilo que você faz em prol da sua obra, pelo reino, pelas almas e pelos santos. Deus, ele é recompensador. E agora, os últimos dias do profeta estava bem delicado. Sua vida sentenciada à morte. Sua casa desajustada. Mas Deus, ele estava de olho na vida do seu servo. E ele manda Isaías, filho de Amós, profeta, ir à casa do servo de Deus, do rei, e entregar uma mensagem de advertência a ele. E lá entra Isaías, tranquilo, mandado por Deus, orientado por Deus, e profetiza, dizendo para ele colocar a sua casa em ordem, porque senão morreria e não viveria. A doença, ele já estava no leito. E ele entendeu na hora. Eu fico pensando uma coisa dentro desse pensamento bíblico. Será que se fosse antes dele estar condenado à morte e o profeta fosse lá, será que ele ia receber a mensagem? Porque o ser humano, ele tem uma tendência de querer ouvir só o que lhe agrada.
Vocês já notaram isso? O ser humano só quer ouvir o que massageia o ego, só o que agrada. Não é mais ou menos assim? Vocês veem algumas igrejas neopentecostais e alguns pregadores, às vezes até no nosso meio, daqueles que profetiza chave para todo mundo, carro para todo mundo, apartamento para todo mundo, ouro, prata, dinheiro, exaltação, honra. Está cheio de gente ali ao redor dele. Quer ouvir o que é bom. Mas quando o pregador, ele vai taxativamente aonde Deus quer que ele vai, aí às vezes a pessoa fica assim, meio machucado, meio doído, né? Porque há uma tendência na vida do ser humano de querer ouvir só o que é bom. Só o que é bom. Mas às vezes nós precisamos ouvir coisas duras também. Coisas pesadas. Ainda que a lei, a palavra, ela não é pesada. Mas alguns têm como pesada. E o escritor aos Hebreus, ele comenta que se nós vivemos sem disciplina, está errado. Somos bastardos e não filhos obedientes. E a disciplina e a correção, para alguém que recebe, ela não é boa. E ele menciona, o escritor aos Hebreus, que no momento ela é de tristeza. A correção, a disciplina, ela é para a pessoa desconfortável. Mas depois a pessoa ouvindo, recebendo e atentando, ela produzirá para a pessoa frutos excelentes. Em outras palavras, isso dará a ele ou a ela um crescimento, dará a ele ou a ela vida, estrutura, firmeza na verdade. Assim é a correção. O escritor traz um assunto importante sobre isso. Para aqueles que vivem sem disciplina. Agora, é claro que o cristão que teme a Deus, que preza a igreja, a palavra de Deus, os ensinos, que são obedientes, vai sempre temer e ter aquele cuidado para atentar para a palavra de Deus em todo o tempo. Para que sejamos nós abençoados, prósperos, enriquecidos, fortalecidos, tendo aquele compromisso com Deus, estando em Deus, e Deus estando em nós, temendo ao Senhor com alegria. E diz-nos a palavra que o rei ouviu a mensagem. Isaías chega, transmite a mensagem, e diz a Bíblia que o rei, ele não questiona o profeta, ele não pergunta nada. A Bíblia diz que ninguém sabe as coisas do homem, senão ele mesmo. E Deus também que conhece o interior do homem, mas ninguém conhece o que está aqui dentro, e aqui dentro. Só eu conheço, só eu sei. E Deus também sabe, porque Ele conhece tudo. Todas as coisas. Sabemos perfeitamente. E quando Ele transmite a mensagem, não precisou dizer mais nada. Ezequias entendeu perfeitamente tudo. Poucas palavras que o profeta transmite da parte do céu, ele entendeu tudo.
Não questionou nada, não perguntou nada, ele entendeu tudo. Ele sabia que o negócio era sério. Ele sabia que o negócio não era com Isaías. Ele sabia que o negócio era com Deus, era com o Senhor. Mas a Bíblia diz que ele recebe a mensagem e ele vira para a parede, deitado mesmo, ele nem dobrou o joelho, ele nem se levantou. Um dia desse eu me acordei de madrugada, com certeza para orar, porque às vezes Deus faz isso com a gente. Eu disse: Jesus, eu vou orar deitado mesmo. Estou cansado. Como hoje, trabalhamos o dia todo lá no Planalto, lutando com uma turma de obreiros lá, o sol quente, que estava sapecando. Acho que assava até filé hoje lá em cima daquela laje. Mas ele entende, ele vira para a parede, ele ora e ele chora. Isaías vira as costas, sai do palácio, voltando, e o rei ali virado para a parede, orando e chorando. E aí, voltando, não concluiu o assunto, aí, deitado mesmo, só virei de bruços na cama, deitado, e me concentrei com o céu e conversei com Deus. Mas aí, uma outra madrugada, eu me acordei, não, Jesus, é desaforo, eu vou levantar e vou dobrar o joelho. É um sacrifício a mais. Mas Deus, ele ouve, tudo depende do coração. E ali ele ora e chora, virado para a parede, deitado. Isaías saindo fora do palácio, mas antes dele talvez sair do pátio, aquela curta oração e confissão de Ezequias perante Deus, poucas palavras, talvez, move o coração de Deus, e Deus novamente fala com Isaías, volta lá e diz para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eu acrescentarei os teus dias mais 15 anos. Que bênção! Olha o que é Deus. Olha a bondade de Deus, olha a misericórdia de Deus. Por isso que o Joab citou, e eu repeti aqui, volto a repetir. Ainda que formos infiéis, mas o nosso Deus que habita nas alturas, que está assentado, segundo a visão de Isaías, sobre um alto e sublime trono, a oração de um coração compungido, humilhado, lágrimas com lágrimas, ela chega já diante de Deus, é segundos, não é nem minutos, é segundos. E Deus ouve o choro de Ezequias virado para a parede, humilhado. E desse Isaías volta lá e diz para ele que eu ouvi a oração dele, e eu vi as lágrimas dele. Estou acrescentando os seus dias mais 15 anos. Irmãos, Deus, ele não é fiel. Deus não está vivo. Deus não é misericordioso. Deus não fez tanta coisa boa por nós e Ele não continua fazendo. Ele é bom, por isso que Asaf, no Salmo 73, se não estou equivocado, ele disse: bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quando Asaf, o sacerdote, o levita, o cantor, o músico, o poeta, o profeta, começa a fazer aquela confissão, porque o coração do sacerdote estava com inveja. Ele confessa no texto que ele tinha inveja dos ímpios.
Ele olhava para os homens, para os ímpios, e ele via a prosperidade deles e ele ficou com inveja. E começou a entrar no seu coração uma porção de coisas ruins. E ele menciona dizendo: os meus pés quase escorregaram, quase se desviaram, faltou pouco. Bendito seja o nome do Senhor. Seu coração, ele se corrompe olhando e meditando em certas coisas, e ali ele fica estragado, ele fica complicado. Mas conhecia a grandiosidade de Deus, porque ele tinha um chamado, ele tinha um talento, ele tinha uma unção. Ele foi escolhido para viver no palácio, ou melhor, na casa de Deus, para liderar alguns 1000 músicos. Homem de confiança de Davi, escolhido a dedo, e chefe de toda aquela multidão. E ele menciona: bom é Deus para com Israel, e para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe para que não caia. Ontem nós fomos fazer uma visita, era umas 9h30, atendendo uma família, e nós saímos de lá quase 1h da madrugada, doutrinando, ensinando, mostrando a palavra, que a palavra precisa ser cumprida. Tem muito crente que é crente, mas não cumpre Bíblia, não cumpre palavra, não cumpre. Há pouco tempo eu questionei, ou alguém questionou comigo, até um obreiro. Eu disse: meu irmão, se eu ouvisse o que eu estou ouvindo do senhor de um crente de banco, eu até concordaria. Mas ouvir uma palavra dessa de um homem que conhece Bíblia, que prega, é difícil ouvir isso. Porque a Bíblia precisa ser cumprida. Não simplesmente conhecer, ser crente na igreja e não cumprir. E às vezes nós queremos que ela se cumpra na vida dos outros. Às vezes nós queremos impor regra na vida dos outros. Mas quando chega para a nossa vida, aí o cidadão fica brabinho, fica sentido, fica aborrecido, porque é bom a correção para os outros. Mas para mim não, para minha família não. E assim, às vezes, mãe, quantos pais que perderam filhos, porque o porteiro chamou a atenção, o pastor da igreja chamou a atenção do filho, da filha, corrigiu. E aquele pai ou aquela mãe se revoltou contra o pastor ou contra o porteiro, e hoje estão desviados, não quer mais nem saber da igreja. Eu criei filhos, 2, e na adolescência deles, quando alguém vinha entregar eles para mim, que de repente eles faziam alguma artezinha, eu ficava agradecido com quem vinha dizer para mim. Eu ficava agradecido, eu não ia ficar contra aquela pessoa. Eu ficava agradecido e depois em casa chamava e conversava, corrigia. No entanto, meus filhos nunca se afastaram da igreja. Sempre na obediência primeiramente ao pai e à mãe. O Joabe está casado, mas muitas decisões, muitas coisas que ele vai fazer, ele pergunta: pai, será que vai dar certo? Será que dá de fazer? Posso? É bom isso ou não é? O Natan da mesma forma. Foram ensinados. Eu me lembro que quando era pastor em Uruçanga,
Um dia veio um presbítero entregar o Joabe para mim. Eu vi o Joabe na praça com uma bermuda, e foi lá. Ali em Uruçanga tinha uns irmãos ali abençoados, né? Bem abençoados. Aí eu chamei o Joabe, olha, Joabe, tá assim, coloca uma roupinha mais decente, porque o nosso companheiro lá reclamou. Mas era um adolescente. Mas eu não fiquei contra o presbítero, eu agradeci ele, conversamos. E coisas que às vezes não tem nada a ver com o pecado. Mas as coisas quando vêm para nós, a correção de Deus vem, por isso que o escritor diz que a correção, a disciplina, a correção, ela não é de gozo. Ela é de tristeza no momento, mas depois ela produz um fruto pacífico. Ela produz algo perfeito de bom. Bendito seja Deus. E Deus acrescenta os dias de Ezequias mais 15 anos. A bondade, Davi disse, e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu estava conversando com o irmão Poteão agora há pouco. Parece que para o mundo é tudo fácil, é tudo bom, é tudo. Em parte, sim. Mas em parte eles vivem desgraçadamente também. Só que, às vezes, eles não têm tanta luta quanto o crente tem. E quando Asaf menciona no Salmo a prosperidade dos ímpios, ele informa algumas coisas da vida do ímpio e do pecador, dizendo que eles estão firmes até no dia da morte. A arrogância, o pecado cerca a vida deles como um colar. Eles erguem a sua boca até os céus para falar coisas vãs. A língua deles percorre a terra e parece que não há aperto na vida deles, na sua morte. Está no dia da morte, eles estão firmes, mas eles são ímpios. Mais à frente, Asaf está dizendo o seguinte: o que me serve? Olha como estava ele. Purificar o meu coração todos os dias e estou sempre afligido. Ele confessa isso. Está sempre em luta. Mas quando ele entra no santuário de Deus, ele entende o fim deles, o fim dos ímpios. E Deus os coloca em caminhos escorregadios. Deus dá ao ímpio a paga. Ele dá a sentença ao ímpio e ao pecador. Mas para o cristão, meus irmãos, para o salvo, a luta parece ser constante. Mas uma coisa é certa, nós somos cidadãos dos céus. Nós caminhamos em direção à pátria, o lugar que as irmãs cantaram aqui no início do culto. O lugar de Deus, onde habita Deus, onde Deus está. O nosso lugar é esse lugar. É o céu para onde nós vamos. Paulo escrevendo a Timóteo, dando um conselho, dizendo para que Timóteo se fortificasse na graça. Mais à frente, Paulo diz assim: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. E no mesmo texto de 2 Timóteo, ele está dizendo: e se alguém milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Não é coroado, se não militar legitimamente. Não é coroado.
E nós precisamos correr a carreira que nos está proposta, obedecendo a Deus, militando legitimamente, para agradar aquele que nos alistou para a guerra. Eu entendo que você está aqui esta noite, não é por um acaso, não é por um acaso. Você foi alistado para uma guerra. E quem te alistou foi Jesus. Não foi o pastor Pedro, não foi eu. Não é verdade? Quem te alistou para a guerra foi Jesus. Foi o general. E você está alistado no exército de Deus, cujo general é Cristo. Ele te alistou. Certo? E nós corremos uma carreira. E nós precisamos militar legitimamente. Porque no final desta labuta, haverá uma coroa, haverá um galardão. O nosso irmão leu aqui sobre 2 João, mas ali fala de... Não, Pex, está certo, mas eu acho que foi o irmão ali que citou. Mordomo fiel. E aí Paulo diz que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. É um julgamento. É o julgamento dos salvos. O salvo terá julgamento. A igreja terá um julgamento, não como o ímpio, mas é o julgamento para ser galardoado, ser coroado. Todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para o julgamento de coroação, do prêmio, da sua obra, da tua obra, porque foi Jesus que te alistou para a guerra, e você é soldado. Por isso que Paulo fala a Timóteo: sofre, Timóteo, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Milita a boa milícia da fé. Às vezes não é muito fácil. Quantas vezes que o crente sofre, tem que suportar, tem que recuar, tem que se humilhar, tem que chorar, tem que buscar a Deus para vencer. Parece que o mundo quer nos tragar. Parece que o inimigo não está contente comigo, nem contigo, com você. Porque o diabo sabe quem nos alistou para a guerra, para guerrear esta guerra espiritual. E nós estamos caminhando em direção ao alvo. E nós não podemos pecar. A nossa casa não pode viver em desordem, a nossa vida, a nossa família. Nós precisamos militar legitimamente, porque nós somos soldados, alistados para esta guerra, cumprindo a palavra de Deus. E há a orientação divina para que sejamos nós não simplesmente ouvintes da palavra, mas que todos nós sejamos cumpridores dela. Cumpridor de Bíblia. Para o mundo parece ser o mais fácil, porque o mundo não tem regra. Eles não têm regra. O mundo não tem lei. O mundo não tem compromisso com Deus. Por isso que parece ser tudo mais fácil para eles. Por isso que Asaf parece que olhava para eles, parece que via que tudo era mil maravilhas. Ia tudo bem, ia tudo tranquilo, tudo beleza, tudo prosperidade, tudo festa. Parece que eles não têm. Parece.
mas nós temos guerra e luta, porque nós somos filhos de Deus. Aí eles não têm lei, eles não têm regra, mas a Bíblia diz que aqueles que morrerem sem lei, eles serão julgados. E eles não têm lei, vão morrer sem lei. Ontem eu falava para o casal, alguém está começando a vir para a igreja? Não tem ninguém deles aqui não, né? E a outra pessoa já é mais antiguinha na fé. E eu coloquei estas coisas. Nós temos regra. Por mais que boa parte hoje quer viver à vontade, sem muito compromisso com a igreja. Muito crente quer viver assim hoje. Sem muito compromisso com a igreja. Sem muito compromisso com a palavra, com a doutrina. Nós ainda temos doutrina. Nós ainda temos regras. Nós ainda precisamos obedecer a Deus. Principalmente naquilo que se chama doutrina, lei. Tem alguns costumes, alguém um dia me citou, pois mas há 50, 60 anos não era assim. Eu disse, não, lá nos dias de Jesus também era bem diferente, não era assim. Só que as coisas vão mudando. Nós só não podemos mudar a lei. Só não podemos mudar a doutrina, a lei, a palavra permanece. Agora, de tempo em tempo, existem tempos diferentes, culturas diferentes. As coisas mudam. Agora, a palavra de Deus não pode mudar. Ela precisa ser cumprida. A palavra de Deus, ela precisa ser cumprida na nossa vida. Nós precisamos cumprir o que está escrito. Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis tudo e vos será feito. Se nós estiver nele, e as palavras dele em nós. Por isso que nós precisamos cumprir a Bíblia, cumprir a palavra. E para cumprir a palavra, nós precisamos ser fiéis. E essa palavra chamada fidelidade, isso que é duro. Isso que é difícil. E quantos que não conseguem viver a palavra, obedecer a palavra, cumprir a palavra? E aí começa a correr o perigo de desastres na vida espiritual. Por quê? Porque você não foi chamado pelo pastor Cirso, nem pelo pastor Pedro. Você foi alistado por Jesus. Jesus te alistou. Eu já dei testemunho aqui, que eu era católico e dos 15 aos 19 anos eu passei a ouvir a voz de Deus. Naquele tempo não tinha crente que pregava naqueles interiores. Mas eu passei a ouvir a voz de Deus dos 15 aos 19 anos, eu não entendia. Não lia a Bíblia, às vezes pegava para ler Bíblia, mas não entendia. Não entendia nada do que lia. Não tinha Jesus, ninguém nunca ensinou, não tinha o Espírito Santo. Mas Jesus me procurou. Jesus foi atrás de mim. E eu passei a ouvir a voz de Deus, não todo dia, mas de tempo em tempo, eu ouvia a voz de Deus. Deus falava comigo até os 19 anos, até o dia da minha conversão. Aí clareou tudo. Por quê? Jesus estava atrás de mim, para me alistar para a guerra. E desde os 19 anos, eu estou nesse exército, alistado por Ele. Evangelho de João, Jesus disse, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e des frutos, e o vosso fruto permaneça. Então a escolha é dele. Você está aqui na igreja, irmão, por Ele. Você está aqui é por Jesus e pelo Espírito Santo. Você não está aqui por um acaso. Por isso que é importante nós valorizarmos a igreja.
É importante nós cumprir os ditames bíblicos. Deus, quando fala com Josué lá no início do livro, Deus coloca diante de Josué a palavra. Eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E vocês precisam ter cuidado para obrarem conforme o que está escrito nesta lei, para que o vosso caminho prospere, para que a vossa vida prospere. É a palavra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus está nas alturas, e o importante de tudo, irmão, é que Ele ouve. Poucas palavras de Ezequias, torto, desajustado a sua casa, seu ministério, sua família, tudo que ele dominava, poucas palavras, se conscientizando do que ele estava ouvindo do profeta, de Deus pelo profeta, vira para a parede, ora e chora, derrama lágrimas. Poucas palavras. Está de volta o profeta batendo na porta e dizendo: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. E ele deu uma prova ao profeta. Esse Deus, irmãos, ele está aqui esta noite. Eu já senti quando orava a Ele aqui, o impacto dEle na minha alma. Hoje foi um dia que nós passamos só envolvido com concreto e construção, e se incomodando e se atribulando. A gente não vê a hora de chegar em casa, tomar um banho e correr para cá, para se concentrar aqui com o céu. Porque a alma, ela tem sede de Deus. A alma não se alimenta simplesmente de um filé mignon, de um churrasco, de uma Coca-Cola gelada, de um bom conforto dentro de casa, um bom descanso no ar-condicionado. Tudo isso é bom para o físico. Mas a alma, ela tem sede de Deus. Ela quer ter um encontro com Deus, ela quer ter um toquezinho do Espírito Santo, ela quer ter um impacto, um confrontozinho do céu, de Jesus, de Deus, do Espírito, que mexe com ela. Aí ela se alegra, ela vibra. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos de Deus, e o nosso Deus, Ele está vivo. Por isso, meus queridos irmãos, é importante nós vivermos nos conscientizando das verdades do Evangelho, do que é imposto para mim e para você, para nós obedecer. Hoje está ficando difícil, você vai chamar a atenção de alguém que está fazendo uma coisa errada, não quer aceitar, vira as costas, quer largar tudo. Está difícil as coisas hoje, está muito difícil. Alguém diz assim, mas uns anos atrás era diferente, até a doutrina era diferente. A doutrina sempre foi a mesma. Só que há uns anos atrás, quando alguém era excluído por algum erro, por algum pecado, ele ficava em casa se consagrando e não podia entrar nos cultos de oração, que eu nessa área eu acho um erro. Mas aquela pessoa vinha escutar o culto lá da rua, lá do escuro, porque não podia entrar, e lá orava, lá chorava, e lá sentia Deus falar com ele. Porque o pecado, o perdão do pecado de alguém, não está em jogar fora da igreja. O perdão do pecado de alguém, quando peca, ele recebe o perdão quando ele se conscientiza do seu pecado. Quando ele se arrepende do seu pecado e quando ele confessa o seu pecado. Aí ela alcança o perdão,
a misericórdia de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é que faz isso hoje? Você disciplina alguém, você tem que estar correndo atrás, tem que estar em cima, porque parece que tem alguém que tem prazer de ser disciplinado para se jogar de vez. As coisas hoje é assim. Ninguém dá bola quando é disciplinado, ainda sai rindo. Não tem temor, não tem palavra no coração, não tem Bíblia. Não tem fome e sede de justiça. É diferente. Mas com tudo isso eu quero dizer que Deus disse a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Falei domingo aqui que Deus, Ele vê, Ele contempla de longe. Ninguém engana Deus. Pode enganar o pastor, pode enganar o pai, a mãe, o patrão, mas a Deus ninguém engana. O cristão precisa procurar ser sincero com ele mesmo e com Deus. A Bíblia diz que os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmão, eu não quero ser enganado. Eu não quero perder o meu tempo na igreja, nem como membro, nem como servo, nem como pastor. Paulo um dia disse que, de repente, nós pregando aos outros e nós ser reprovados naquele dia, que tristeza. Como isso será desagradável, pregando aos outros e os outros se salvando, e de repente nós ser reprovados naquele dia. 20, 30, 40, 50 anos na igreja, e de repente ficar de fora, isso não vale a pena. Nós temos que pensar nisso. Pensar na Bíblia, na palavra, na obediência ao nosso Deus, para cumprir aquilo que a Bíblia fala. Um dia desse eu quero trazer uma palavra aqui sobre amor. O que é o amor? A prática do amor. O amor, ele cobre multidão de pecado. O amor tudo sofre. O amor não suspeita mal. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor, ele é tudo. O amor é um dos maiores mandamentos de Deus, é o amor. Paulo disse: se não tiver caridade, se não tiver amor, não adianta fazer de tudo, repartir com os pobres, dar tudo e dar o corpo para ser queimado. Olha o valor do amor e da caridade. É muito grande, é muito forte. E é um dos maiores mandamentos de Deus. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E quem ama, irmão, não condena. Quem ama não acusa. Quem ama não mente. Quem ama procura ser fiel à igreja. Quem ama procura ser fiel ao seu líder, ao seu pastor. E o escritor aos Hebreus diz para obedecer os vossos pastores. Tem pessoa que não obedece. Xinga, murmura, fala mal. Chama disso, chama daquilo, chama de raposa. Mas eles não sabem que sobre eles pesará uma condenação um dia. A Bíblia diz que todas as palavras ociosas que os homens disserem, hão de dar conta delas no dia do juízo. Todas as palavras. E se alguém chamar alguém de raca, será réu do sinédrio. Se alguém chamar a pessoa de louco, qualquer um nome pejorativo dessa natureza, e principalmente um dos pequeninos, ou qualquer pessoa, Jesus está dizendo que será réu do fogo do inferno. É uma palavra dura, mas é uma verdade. Jesus está dizendo que será réu do fogo do inferno. Por isso que a Bíblia diz que as nossas palavras
Tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. E as nossas palavras têm que ser palavras boas, para promover a edificação dos ouvintes, daqueles que nos ouvem. Ontem nós estávamos com a engenheira aqui, lá no Planalto e aqui, e vendo as coisas que precisam ser ajustadas. E aí eu disse alguma coisa para ela, bem forte, e eu vi que ela ficou toda preocupada. Mas aí depois eu proferi uma palavra de bênção na vida dela, dizendo a ela que Jesus o ama e quer salvar, e que a minha oração é para que ela também seja salva por Jesus. E aí ministrei uma bênção sobre ela, ela ficou feliz da vida. Pastor, que bom, eu sou grato a essas palavras. Como é bom ouvir isso, como é bom ouvir alguma coisa de Deus, como isso é gratificante. Palavras boas promove a edificação de ouvinte. E às vezes alguém diz, mas eu gosto de falar, nem doa onde doer. Minha palavra é assim mesmo. Mas a Bíblia diz que a palavra dura suscita ira. E as palavras brandas desviam o furor. Não é isso? E a Bíblia diz que a verdade falada no momento certo são como maçãs em salvas de ouro. Quantas pessoas que querem falar a verdade estraga tudo? Quer falar a verdade, diz que é o dono da verdade e realmente vai falar a verdade, mas numa hora inadequada, no momento errado. Não é assim. Precisamos ter sabedoria, porque a palavra, irmão, tem peso. A palavra pesa. A palavra pesa, ela tem peso. E depois de soltar, de verbalizar a palavra, aí complica. Ela tanto pode dar vida, como ela pode tirar a vida. Ela pode matar também, como ela pode restaurar. Mas o que eu quero concluir dizendo que Deus disse a ele, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus tem ouvido a sua oração, meu irmão. Deus tem ouvido a minha oração, Deus tem falado comigo. Eu preciso ouvir a voz de Deus constantemente. E eu preciso ouvir de uma forma clara que eu entenda, para não ficar obscuridade ou turbação na minha mente. Eu preciso ouvir coisa clara do céu, de Deus. E Deus, Ele ainda fala. Ele ainda fala, porque Ele que alistou você no exército dele. Você está alistado. E você não tem direito de recuar, de sair, de voltar para trás, de abandonar. O escritor aos Hebreus diz que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos daqueles que crê para a conservação da alma. O crer aqui nesse sentido, ele está junto com um segmento de obediência a Deus. Ele está junto com um segmento de submissão a Deus. Aonde nós precisamos ser como uma criança. Submissão e obediência. Isso é crer. Certo dia Jesus disse que o diabo crê que se estremece. Mas ele é diabo. Ele não obedece. Ele não obedece. Irmãos, ficamos de pé para nós orar. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E Paulo está dizendo que Deus é poderoso para fazer
muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos em oração. Olha o que ele está dizendo. Aciona a tua fé, irmão. Creia, dilata o teu coração e a tua alma perante Deus, dentro de um perfil de obediência a Deus e de fidelidade, porque é Deus que dá, é Deus que prospera, é Deus que enriquece. Deus disse que dele é o ouro e dele é a prata, e é a bênção de Deus que nos enriquece e não acrescenta dores sobre as nossas vidas. Você não precisa de nada a não ser da bênção dele, irmão. De tudo que você precisa, meu irmão e minha irmã, é da bênção de Deus na sua vida. E para que a bênção de Deus esteja sobre nós, nós precisamos estar coadunado com a Bíblia, com a sua palavra, com a santificação, com a submissão, com a obediência, com a fidelidade. Ser fiel até a morte, Jesus disse, e dar-te-ei a coroa da vida. Recline a sua cabeça e ore comigo. Nosso Deus e Pai, no nome santo de Jesus, oramos neste momento, Senhor, após ministrar esta curta palavra, Senhor, eu intercedo, eu oro pelos teus filhos. Eu oro a ti, meu Deus, porque tu disse ao teu servo, ao rei, Isaías transmite, dizendo ao rei Ezequias, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Nós oramos a ti, a esse Deus que vê, que ouve, a esse Deus que nos alistou para a guerra. E nós precisamos militar legitimamente para sermos coroados. Porque se não militarmos legitimamente, nós não vamos agradar aquele que nos alistou para a guerra. O general, o príncipe da salvação, Jesus Cristo, ressuscitado, Filho do Deus vivo, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia, Senhor. Oh glória! Aqui está a tua igreja, Senhor, o teu povo, o teu rebanho. Cobre com o teu sangue, guarda a tua igreja. Repreende as enfermidades do corpo físico, o espírito de enfermidade, a doença, a peste, a morte. Repreende, Senhor. Acrescenta dias de vida e paz na vida dos teus filhos, na vida da igreja. A nossa confiança está em ti, meu Deus. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém.